A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, faltam só 3 dias. Ou menos. Ou então não faltam dias e já passou e vocês estão a ouvir isto depois. Pode acontecer. A cabeça do Ned. Olá a todos, bem-vindos à Cabeça do Ned, rumo ao trono. O mote para este episódio é a temporada 7. Já faltam alguns dias para a estreia, ou não, como disse no início, depende de quando estiverem a ouvir isto. Podem estar a ouvir depois da estreia da nova série, não é? Sim. Tenho comigo a Marta Gomes da Silva, como tem sido habitual nestes episódios e nesta pequena aventura que fizemos juntos, para não só para o Rumo ao Trono, mas também para cobrir as 4 primeiras temporadas da série. Tem sido uma estafa. Foram 47 episódios com na este, prática, não é? Sim. Sim. Foram para aí 2 horas por temporada, mais meia hora por cada episódio destes. Tu lá sabrás as contas, não sei. Mais ou menos isso, sim. É por aí. Bem, vamos falar da 7ª temporada de Game of Thrones. Foi a última temporada que vimos. Foi uma temporada que se desviou do calendário habitual da série. Foi a primeira temporada com menos de 10 episódios. Teve 7. Sim, com que eu fiquei bastante feliz, porque eu chegava mais ou menos ao 8º episódio e já estava a pedir para parar nas outras temporadas. Durante a gravação do podcast, porque era muita informação concentrada e estas temporadas assim mais curtinhas até deram para uma pessoa relaxar um bocado. E depois ficaste 1 ano e meio à espera. Sim, quase 2 anos na prática. Acabaram por ser quase 2 anos, mas acho que vai valer a pena. O que é que esperas? Foi o que eu te disse em off, não espero nada. Eu não estou com grandes esperanças nem com grandes expectativas. Ok, já vamos falar sobre isso. Temporada 7 foi uma temporada de encerramento, do início do fim, na verdade. Falei aqui disto no episódio anterior, em como achei que o final da 6ª temporada é uma espécie de final do segundo ato desta história. E na 7ª já começamos a ter as histórias alinhadas, se bem que ainda há espaço para mais algumas aventuras mais ou menos isoladas ou separadas da história principal ou paralelas à história principal, que vira a atenção para a grande guerra que vai acontecer. Mas que histórias paralelas? O que é que queres dizer com isso? Quer dizer, não estou a ver que haja muito espaço para histórias paralelas. Exemplo, isto foi uma temporada com 7 episódios e a próxima tem 6. 6, sim. Quer dizer, 13 ao todo, sim. Não há espaço. Estava a falar, por exemplo, da captura da Yara, por exemplo. Está integrada na história, mas é tipo um subplot da história principal. Quer dizer, não vejo que se vá perder muito tempo com isso. Quer dizer, não há muito tempo para perder com isso. Lá está. Portanto, não... A série já perdeu tanto tempo com algumas histórias a questão inconsequentes. A questão não é o que é que perderam para trás até agora, não há tempo para mais para a frente. Pronto, o que está feito para trás está feito, o melhor, pior, bom, mau. Quer dizer, a questão da Yara, ela está introduzida na história, não é? Portanto, não sei, não é justo chamar-lhe um subplot, quer dizer, espero que não percam muito tempo com isso, para depois não apressarem tudo no final da série. Sim, são assim de cabeça, são mais ou menos, são 6 episódios, mas são 7 horas e 20 mais ou menos de série que ainda vamos ter. Não é assim tanto. Sim, não é assim tanto. Não é assim tanto, quer dizer, o ritmo que isto se desenvolve. Foram prometidos episódios com duração de filme que afinal não 80 minutos. Isso não média-metragem. Isso já não é uma duração de um filme. Isso era a duração de um filme nos anos 90. É a duração de um filme da Disney. Não, um filme da Disney neste momento tem de hora e meia, quase 2 horas. Sim, agora já a questão mais, é essa, sim, 80 minutos era a duração de um filme nos anos 90. Tu já não tens filmes com essa duração, ou não é normal, os filmes agora têm 3 horas no mínimo. As primeiras reações que eu vi em relação à estreia à nova temporada, ao primeiro episódio, durante a antestreia, alguns jornalistas foram lá, obviamente não devem poder falar do episódio. Aliás, a HBO está a fazer um controle muito, muito apertado em relação a isso. Acho que este ano não há screeners para os jornalistas verem o episódio
de antemão, ou se há, eles devem ter de assinar um termo Normal. de Non-Disclosure Agreement, que é perfeitamente aceitável. Como fizeram cá o ano passado com o Motel X, com a estreia da Nun. Sim. Quem foi? Toda a gente teve que assinar Uau. Eu assinei um disclaimer no Motel X por causa disso, portanto. E eras espectador regular. Eu ganhei um passatempo. Sim. Ganhei um passatempo para este tipo, porque essa estreia, infelizmente, foi só com passatempo. E quando fomos à estreia do Westworld, também não tínhamos de assinar nada, mas tivemos lá um segurança. Mas isso é diferente. A questão aqui é que eles entregaram uma folha em mão e toda a gente teve que devolver essa folha, não é? Portanto, não me estranha nada que uma série com o mediatismo que tem Game of Thrones... Provavelmente a maior série da década. Pronto, é assim, até agora ainda não ultrapassou o orçamento do Emergency Room, que eu estive a ver. Vai ultrapassar com esta temporada, se confirmarem os episódios com 15 milhões de dólares. ER, o episódio mais caro, teve 13 milhões de budget. Portanto, foi mais caro do que episódios de Lost. O piloto de Lost era 2 horas para... Eu estive a ver agora. 10 milhões? Eu estive a ver hoje. ER Marta, tão informada. É neste momento a série com o episódio mais caro. Uau, qual é que foi? Não sei qual foi o episódio, só estive a ver comparação de rankings e ER ainda tem o episódio mais caro, com 13 milhões. Se Game of Thrones, não Westworld, avançar com portanto, a estimativa para a 8ª temporada é de 90 milhões de dólares para a temporada toda. Se confirmar esse valor, é possível que um ou outro episódio ultrapasse o budget de ER. Num só episódio. Pronto, aqui são números de um episódio apenas. Por isso. Durante a 8ª temporada. Sim, mas era uma série francamente cara. Pronto, mas estamos a falar quer dizer, não é nada recente. Nos anos 90, sim. Foi. Pronto, é uma série há muito, já com Game of Thrones começou com um orçamento de 2 milhões. The Crown também. Estou aqui, por acaso estou aqui agora a ver um top no Mental Floss. E The Crown também é uma série do Netflix, que é estupidamente bonita. Ainda nesta acho que já escolheram a atriz para a Princesa Diana. Sim, nesta terça-feira escolheram a atriz para a Princesa Diana. É surpresa, uma desconhecida. Ainda bem. Sim, é o que acontece. Vai ficar conhecida. Claro que eu gosto do casting para Margaret. Sim, eu gosto muito do cast para a Rainha. A Rainha acabou de ganhar um Oscar. Não sei, mas não sabes perfeitamente que eu não sigo essas coisas. Isso é irrelevante para mim. Irrelevante também para este podcast, mas quer dizer, também é relevante. Game of Thrones vai acabar, as pessoas precisam de novas séries para ver, não é? Sim, há muita coisa para ver. Há muita coisa para ver. Tem Stranger Things a estrear em julho. Há demasiado para ver. 7ª temporada. Eu estava a rever os episódios. Notei aqui... nós já falámos de como Game of Thrones consegue acabar por... Apesar de se passar num setting inspirado na era medieval, como consegue tocar em temas atuais. Sim. De certa forma. Como, por exemplo, na questão dos extremismos religiosos... se bem que aí também é uma alegoria às Inquisições, mas isso houve desde sempre, não é? A partir do momento em que há algum tipo de organização com ideias, não é? Há sempre abertura a extremismos e a religião não é exceção. Claro. E aqui temos durante a batalha às portas de King's Landing, quando fazem o saque dos Tyrell, de Highgarden, e estão a regressar com o ouro para King's Landing, e a Daenerys ataca-os com o Drogon, e os Tarly são executados. Os Tyrell já tinham sido, também foram aqui, completamente assassinados, e os Tarly. Aliás, a temporada começou com 4 mulheres no poder de casas, todas aliadas, e no final, em 3 episódios, despacham as 4 mulheres, 2 são mortas e uma é raptada. Pronto, é assim que acontece. O que é que queres? Olha, aconteceu também o final da 6ª temporada, foi aquilo que eu disse, né? Aquelas caras de peito de toda a gente. Infelizmente, quer dizer, a única que me custou verdadeiramente aqui foi a Olenna.
Sim. A Olenna, para mim, foi uma das cenas que eu mais gostei da série. O diálogo dela com o Jaime é qualquer coisa, e a prestação do próprio Nicolás é qualquer coisa. Aliás, eu gosto muito do Nikolaj Coster-Waldau nesta temporada. Toda a temporada, acho que é a melhor temporada dele. Tu tens logo no primeiro episódio, quando o Euron chega a King's Landing, aquela cena do aquele despique, sim, na sala do trono, e tu consegues ver a cara do Jaime a mudar, dependendo daquilo que ele diz ou dependendo daquilo que a irmã diz. Sim, mas todo satisfeito quando ela... Pronto, é assim, o Jaime tem sido uma personagem melhor ou pior executado, pronto, que tem feito um caminho de redenção, não é? E está cada vez mais a afastar-se daquilo que era o Jaime Kingslayer para se tornar um Jaime Santo Pastorinho. E esta temporada até mostrou isso no final. Pronto, ele virou costas à irmã, não é? À irmã que supostamente está grávida. Que é algo que acontece muito mais cedo nos livros. Ele houve momentos em que já se estava a separar, a afastar-se da irmã. Nunca foi assim, pelo menos que eu me recordo, a situação não era tão vincada como aqui, porque também não chegámos tão longe como chegámos aqui. E aqui, pronto, o Jaime fez aquilo que já toda a gente estava à espera, que era um dia um cachorro é tão maltratado que vai embora. Pronto, e ele foi. Pronto. E a Cersei ficou com o bebê, que nós achamos que existe. Sim. Whatever it is. Não, é um monstro de fumo. É um baby shadow. Só faltava. É uma gravidez etópica. Calma com isso. Entretanto, esta temporada também ficou marcada pela grande descoberta, confirmação. Não foi bem descoberta, acho que a descoberta foi mais na sexta, quando se descobriu que o Jon Snow era filho da Lyanna Stark, e agora a confirmação... Aqui foi só a confirmação. Sim, de que realmente ele é filho não só da Lyanna Stark, mas também do Rhaegar Targaryen. Sim, que não deixa de ser uma questão que o torna sobrinho da Daenerys. Sim, e todas as piadas que possam ser feitas a partir daí. A questão é que esta teoria, para já, só existe na série. Isto não há evidência nenhuma de que este caminho seja tomado nos livros. Portanto, pronto, foi aqui um grande leap. Mesmo que o George Martin esteja envolvido, eu li agora que esta série é baseada em esboços dos livros que não estão publicados. Sim, indicações dadas pelo próprio George Martin. Mesmo que assim seja, não há nenhuma confirmação que este caminho seja tomado nos livros. Pronto. Pronto, é sobrinho da Daenerys e foram para a cama. Tudo normal. Na família Targaryen é... Na Targaryen, na Lannister, no Craster... quer dizer, não vamos por aí, vai dar tudo ao mesmo. Pronto. Há muito incesto, um pouco por Westeros, não é? Westeros e Beyond the Wall, porque Craster era além da muralha. Mas pronto, olha, falando aqui em trivias que podem ser ou não curiosas nesta temporada, há umas diferenças em relação a temporadas anteriores. E uma delas é que todos os acontecimentos têm lugar em Westeros, portanto não há nada em continentes além mar, não há nada não há nada nas ilhas de ferro, quer dizer, não se passa nada nas ilhas, não é? Acho que a ação é toda no continente. Sim. Porque o Euron está em Westeros, não é? Sim, que me lembro, não há nada que aconteça, aliás, não há nada que aconteça fora do Westeros. Não, é isso que eu estou a dizer. Sim. Esquece. Estás a bater na mesma tecla que eu, portanto, very useful. É a primeira temporada em que não acontece nada fora de... Exatamente o que eu disse, é novidade em relação às temporadas anteriores, portanto, queres continuar? Vamos continuar este jogo de repetir o que a Marta diz? Durante 50 minutos. Pronto. Não, são 30 supostamente, não é? É um bocadinho mais. Não há nenhum rei a morrer? Não há nenhum rei a morrer nesta temporada, é verdade, é a primeira em que isso acontece. É a primeira em que isso acontece. Tens as rainhas. Na primeira foi o Robert Baratheon. Sim. Na segunda foi quem? Quem é que morreu na segunda de reis? Foi o Renly. O Renly. Que se auto-intitula. Na terceira foi o Robb. Na terceira foi o Robb Stark e... Sim. Na quarta foi o Joffrey. Na quinta foi o Stannis.
Tens o rei o King Beyond the Wall. O King Beyond the Wall também, eventualmente. Mas esse não conta para a Batalha dos 5 Reis, não é? Portanto, não é bem por aí que, mesmo que queiras considerar, não, se pensarmos nos reis de Westeros, na quinta foi o Stannis, certo? Na quinta foi o Stannis. Na sim. sexta foi o Baelon. Eu vou buscar a cábula. Na sexta foi o Baelon. Está feito. Foi E na entregue. sétima? Na Foi sétima não. empurrado, na sétima não morreu nenhum. Não morreu nenhum. Está feito. São estes. Se calhar é por isso que as pessoas embirraram tanto com esta temporada. Porque não morre nenhum rei. Não há, quer dizer, qual é o rei que há para... Ai, morreu o Tommen também na sexta, não é? Sim, também morreu Tommen. Atirou-se da janela. Pronto. Acontece. Shit happens. É. Ai, olha. Mais trivia. Mais trivia. Portanto, cada episódio na sétima temporada custou à volta de 10 milhões de dólares. Coisa pouca. Cada ator, portanto, a Emília, o Kit, o Peter, a Lena e o Nicolás receberam 2 milhões, cada um, para esta temporada. E tiveste pela primeira vez os 5 atores que estão no escalão principal de ordenado, de pagamento, a contracenar na mesma cena, que foi na Cimeira, Sim. no Dragon Pit. No Dragon Pit, que não é assim tão grande como devia ser. Mas já falámos várias vezes sobre isso, não é? Há muita coisa em Game of Thrones que não é assim tão grande como deveria ser. Inserir todas as piadas possíveis com That's What She Said. Estão à vontade. De facto foi o que ela disse. Lamento, Manel. O quê? Mas porquê? Não sei, tu é que disseste. De facto foi o que ela disse. E eu, pronto, olha, as minhas condolências. Estás à vontade. Ok. Eu não tomei nota de todas, reparei nesta, é uma temporada... Isto vai perseguir-me para o resto da minha vida. É como a internet, whatever you say, it stays on forever. É uma temporada que tem muitas referências a temporadas passadas. Vai buscar muitos callbacks a situações. E há uma engraçada que eu não me tinha apercebido, que é a estratégia que o Jaime usa para... distrair os exércitos da Yara Greyjoy, da Daenerys, os Wildlings e os Unsullied, e que ele usa depois para tomar Highgarden, é uma cópia daquilo que o Robb Stark fez na batalha dos Whispering whatever. Sim, alguns na segunda, Whispering Woods, quando o Jaime é capturado. Na primeira temporada. Sim, na primeira temporada. O Robb Stark não luta na primeira temporada, Manel. É na terceira. Não, quando o Jaime foi capturado. É o Robb Stark que o captura, não é na primeira. Porque o pai não morre na primeira, a meio da primeira. Portanto, isso não é bem assim. É só depois. Mas é antes da Brienne o levar para sim, mas isso não é na primeira temporada. O Robb não sai de casa na primeira. O Robb, esquece. Sim, pois é. Não é? Porque na primeira morre o Robert Baratheon, certo? Na primeira morre Robert Baratheon, sim. O Ned Stark morre na segunda. O Ned Stark morre na primeira, no final. Também? Sim, no 9. Morre no 9. Morre no 9. Então o Robb já está em campanha. Mas o Jaime não é capturado na primeira. Porque o Jaime passa a segunda temporada preso. Então, mas é logo capturado na primeira? Eu acho que é capturado no final da primeira. Pronto, Eu vou confirmar, mas eu acho que sim, porque no final da primeira temporada o Robb torna-se Rei do Norte. É tão cedo. Sim. Boring. It's been a while. Whatever. É a mesma estratégia que o Robb usa de dividir o exército, distrair inimigos e tal. Tanto que a Olenna diz, a tua casa vai ser tomada por exército. Ele diz, está tudo bem, eu esvaziei os cofres, não tem qualquer valor a não ser sentimental, podem tomar conta de Casterly Rock. E é nessa cena também que temos a frase. A batalha do Whispering Wood é quando o Tyrion fecha os olhos e... não, essa é outra. Em que os Lannister ganham, esquece. Esta é... Sim, é na primeira temporada. Bem, este diálogo todo do Jaime com a Olenna dá também origem a uma das frases mais thug de toda a temporada, toda a série, não é? Que é o Tell Cersei it was me. Sim. Pronto, claro que todos os memes que vieram daí da Olenna com um cap e uma ganza na boca e aqueles óculos, pronto, isso é absolutamente maravilhoso. Mas não deixa, para mim é o highlight
da temporada, é a morte da Olenna Tyrell. Não é a morte, é a morte. cena. Sim. É assim, esquecendo que ela morre, todo o diálogo, a partir do momento em que o Jaime entra no escritório, sala de estudo, sala de estar dela, para mim dá uma das cenas mais bem feitas e com maior qualidade. Para já, porque Sim. a Olenna é uma excelente atriz. Diana A Diana Rigg sim. é uma excelente atriz, portanto, obviamente que... E mesmo com um papel relativamente pequeno, não é? Para uma atriz daquela categoria, sempre que ela apareceu eu ficava contente. Mesmo que fosse a mandar pisadas aos outros e tal, mas, por favor, sim. Eu gostava de ter visto como é que ela reagiu à morte. Não é à morte da personagem, mas à presença dessa cena na cultura pop e aos memes que surgiram. Gostava de ter visto a reação dela. Não sei, manda-lhe um mail. Manda-lhe um corvo. Não, que eles são caros. E cá em Lisboa... Peraí, Lisboa é a cidade dos corvos. Não, é a cidade dos pombos. Também, mas no escudo da cidade, no coat of arms, no brasão da cidade, estão os corvos. Pronto, olha, pede à Câmara. Está bem, Medina, se estiver a ouvir isto, Sr. Presidente, por favor. Bem, não tenho muito mais para dizer. Portanto, não, acho que diz-me tu a tua cena preferida da temporada. Eu tenho de dizer, eu gostei muito da Cimeira. Sim. Eu gostei muito da Cimeira. Foi pela importância que tem a nível de produção da série. É a primeira vez que tu tens tantos atores principais, tantos membros do elenco principal numa única cena. Pela forma, pelos timings como foram tratadas. Eu estava a rever agora a cena e apercebi-me ali de algumas questões que eu, se tivesse visto mais cedo, me apercebia melhor e ia julgar, porque há ali situações, por exemplo, quando o Hound está a tirar o White da caixa. Há vários cortes para as reações dos diversos intervenientes na Cimeira. Sim. E hão de reparar que a posição do Sol muda várias vezes. Porque aquilo não foi gravado. Aquilo não foi gravado tudo no mesmo momento ou na mesma altura do dia. E então pronto. Isso são embirrações que eu tenho, não afetam necessariamente a continuidade das ações em si, mas afetam a continuação do cenário. Mas isso, lá está, o tempo também funciona de uma forma muito relativa em Game of Thrones, no mundo de Game of Thrones. Como pudemos ver no episódio anterior, no 6, que é, para mim, eu já na altura fui bastante crítico do episódio, e quem segue o podcast há algum tempo deve-se lembrar disso. E eu fui muito crítico e mantenho as minhas críticas. Acho que o episódio tem problemas de ritmo. É o do Dragão de Gelo? Não, sim, é onde matam o dragão. Não é o Beyond the Wall, é aquele em que matou o dragão, em que o Jon Snow supostamente morre, mas não morre. Sim. Que é demasiado problemático aquilo, porque supostamente aquilo deve durar várias semanas e resolve-se tudo. O episódio, o Gendry faz a maratona, não é? Sim, o episódio é como se acontecesse do dia para a noite e da noite para o dia. Infelizmente é isso que passa. É isso que passa. Isso está de facto mal trabalhado. Devia aparecer aquele ecrã que diz "And many weeks have passed". Exato. Se quisessem fazer referências à duração daquilo, faziam planos de corte, faziam outros personagens a falar daquilo, se há novidades, se não, e já passaram não sei quanto tempo. Ok, isso podia tornar a série um bocadinho mais básica, um bocadinho, mas pelo menos dava a noção do tempo que o realizador e que os guionistas queriam passar e que não passaram de forma eficaz. Nem de forma eficaz, nem de forma nenhuma, porque não passou. Não. A questão, o único elemento que te poderia dar alguma indicação de tempo foi a maratona do Gendry,
E que foi ridícula, não é? Mesmo Porque, assim. porque tu vês aquilo e pensas, rápido! E depois lembras-te, espera, há jetpacks em Westeros, porque o Varys também andou a saltitar de um lado para o outro e em record time, não é? Portanto... Eu aí até dou... Como é que dás? Como é que o Varys vai Sim. para a outra ponta do Sim. Westeros, para Dorne, e volta a tempo de apanhar o barco? Quer Eu dizer, aí não tem sentido. Eu aí até digo, ok, isto são cenas separadas. São jetpacks. Não, isto são cenas separadas, ele fez o percurso, voltou, não precisamos de ver a viagem, mas ele conseguiu fazer o que fez. Mas não tem nexo, Não. é como isto aqui. É a Não mesma tem coisa. nexo, mas acho o que aconteceu neste episódio bem mais grave. Porque neste episódio tu queres mesmo dar uma noção de tempo e de resposta que não funciona. A sensação que dá é que há coisas Na em questão que... do Varys ir a Dorne, não tenho grandes problemas porque, lá está, eu aceito que ele possa ter ido a Dorne, possa ter voltado e que entre essas duas cenas se tenha passado algum tempo depois quando a frota está toda junta a ir mas a para questão Dragonstone. é que a demonstração da passagem do tempo nesta série nem sempre é eficaz. E quanto mais existe a necessidade de mostrar a passagem do tempo, pior corre. E esta cena da batalha com os Whites e com os White Walkers e aquele grupo muito pequeno da Patrulha da Noite, não é? E tu depois, correu muito mal. E tu depois aqui na série também tens um fator extra para a ideia da passagem do tempo, que é a idade dos atores. Sobretudo dos atores mais jovens, que quando começou a série eram crianças, ou eram jovens adolescentes, e que agora já são adultos. Mas, por exemplo, eu acho que no caso do Bran, isso foi muito bem aproveitado. Sim. A voz ficou estranhíssima, o ator está com um aspecto estranhíssimo, mas acho que foi bem aproveitado aí. Pronto, e o facto de o terem tirado da série durante uma temporada ou duas temporadas. Uma temporada, sim, ajudou. Pronto, ajudou muito e tu conseguiste sentir isso. O Rickon, por exemplo, é ridículo, quer dizer, tu quase não te apercebes. Mas o Rickon, de uma forma geral, o tratamento o Rickon que lhe é deram inútil. na série... O Rickon é inútil. Lá está, o tratamento que lhe deram na série... A Sansa e a Arya, a evolução delas... bate mais ou menos certo com a personagem. Pronto, não tem grandes problemas com elas. Porque... O Rickon nos livros é tão tratado. É assim não, tão me lembro, tratado. não me lembro. Olha, é importante. Lá está, pronto. Porque acho tens aí a tua resposta. Eu não sei se o Rickon desaparece também a partir de certa altura, porque há personagens que deixam de ser exploradas, não é? Sim. Isso é problemático e lá está. Eu li os livros há muito tempo, não me recordo e não me recordo mesmo do que é que aconteceu ao Rickon. Portanto, mas lá está, é essa a importância que o Rickon tem. Acaba não por ter também. Não sei. Eu li os livros em 24 horas, mas é muito difícil reter informação. Sim. Quando se lê tudo enfiado. Importante quando lês um livro em 24 horas reais, não úteis, reais, não é? Portanto, contando com 8 horas de sono, que seja, que se calhar eram só 4, mas porque eram essas as horas que eu dormia quando estava na faculdade, eram 4 horas por noite. Mas quer dizer, a Arya, a Sansa, as atrizes é verdade que cresceram, mas tu, pronto, como a série também vai avançando e elas estão sempre presentes, a evolução é natural, pronto, em termos de físico, pronto, não me refiro ao resto, em termos de personagem, não vamos por aí outra vez, mas pronto, olha, é o quê? A dinâmica entre as duas irmãs ao longo da temporada também, quando a Arya regressa a Winterfell, a situação depois com o Littlefinger foi interessante, mas eu acho que podia ter sido melhor explorada junto dos espectadores. É assim, por muito que eu tenha gostado do facto dele morrer e de terem sido elas a matá-lo e de o terem enganado, pronto, eu gosto assim, disso. Por muito que isso tenha acontecido, não bate certo com a psicologia das personagens. Portanto, voltamos a ter o mesmo... O comportamento delas antes. Voltamos a ter o mesmo problema que tivemos na 6ª temporada, quando a Sansa matou, ou viu morrer o Ramsay, e a Arya matou a família Frey toda. Pronto. A Arya matou os Frey todos, não é? Deu os filhos de comer ao pai, portanto matou os Frey. A Arya sozinha, sou bué da boa, vou aniquilar matou toda uma família. Matou os pais, matou o Walder Frey, depois matou o resto da casa. Pronto. Portanto, isso não está de acordo com as personagens. E obviamente que esta cena com o Littlefinger também não, porque
a Sansa não é assim tão caninho. Quer dizer, isto não faz sentido, percebes? Psicologicamente, não acho que... Por muito que eu tenha gostado da série, da cena, o Littlefinger merecia morrer há muito tempo. Tive pena porque, por um lado, eu queria que ele fosse até ao fim e que fosse julgado no final. Julgado, whatever that means, mas que ele aguentasse até ao fim para ter o que merecia. Mas foi bom, pronto, tinha alguém que morrer importante nesta temporada, não é? Portanto, o Littlefinger acho que foi uma boa morte, mas lá está, há problemas com a gênese das personagens e daquilo que a Arya e a Sansa são, e quer dizer, duas irmãs a fazerem este joguinho, estas duas irmãs em particular. E um jogo que de alguma forma destoa das duas personagens. Não só da Arya, que se recusou a ser full faceless man. Sim, exatamente. Que recebeu o treino, agradece o treino, mas vai-se embora porque não quer ser aquilo que... A questão não é o que é que ela não quer ser, é aquilo que ela é. Sim. É mais por aí, percebes? É mais isso. Portanto, uma pessoa que diz I am not a faceless man, não, a Arya diz eu sou a Arya Stark do Winterfell. Sim. E vou voltar para casa. E depois chega e mata e não sei o quê, e depois tem esta atitude com o Littlefinger e anda sempre muito... Mas ela mata porque tem a lista. E ela... Mas ela mata porque tem a lista. Sim, mas a questão é a maneira como as mortes são executadas. Não é só o facto dela matar. E depois anda sempre com aquele ar de deceive me, please, deceive me, porque eu sei o que é que tu estás a fazer. E sempre muito Okay. Ela está com este ar a temporada toda, não é? E a Sansa está com aquela cara de cu, do tipo I am Lady of Winterfell. Mas a Sansa está sempre com uma cara de cu. Agora especialmente, não é? Sansa Sonsa ou Sansa Stark, back in action. Lá está, ela era a Sansa Stark, estás a ver? Portanto, isto era a alcunha dela no princípio. E agora temos esta personagem que é super badass. Mas agora ao rever a série, eu digo, epá, ela fazia-se tansa. Ela não era assim tão tansa. Ela era tansa. Come on. Ela não era assim tão tansa. Era tansa. Era. Ela não é isto. Ela não é isto. A Sansa não é isto. A senhora do Winterfell. A Sansa não é isto. Nunca foi. E de repente I am so badass and I am Lady of Winterfell. In Jon's absence, I rule Winterfell. What the Alguém tem, não é? Vá lá. Desculpa, ela não foi assim tão tansa. Ela usou... Joffrey, we're going to get married and we are in love and we're going to have such beautiful blonde children. Exatamente. E depois ela estava a pensar, oh meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Porque é uma tança. That's my point. Portanto, se não fosse tança, ela já tinha saído dali? Não, ela se não fosse tança não tinha ido para isto. Ela tinha feito o que a Arya disse, que é, eu não me vou casar, eu vou ser uma dançarina da água e vou tentar apanhar gatos como o Sírio. Não era assim. Pronto, por isso é que eu estou a dizer, a Sansa era uma tança e mudaram-na e evoluíram para esta personagem que não tem nexo. Pronto, portanto, podemos ficar aqui eternamente. Que é uma tia do Winterfell? Uma tia? Uma tia, olha, está a ver. Não, a tança é tipo... Ai, e vai para o cantinho dela e não se mete e é tipo... Sim, era a Sansa. Sim, era a Sansa. Mas já não é. Eu sei, that's my point. Evoluiu para uma tia do Winterfell? Não evoluiu para uma tia. Evoluiu para uma gaja que tem mania que é badass e que de repente é uma heroína. Percebes? É isto, não tem nexo. Portanto, uma tia de Cascais. Não. De alguma forma. Bem, ficamos por aqui, Manel. Podemos ficar aqui de meia hora a discutir isto. Isto não tem... Há tias que têm a mania que são heroínas. Anyway, olha, por falar em Arya, foi nesta temporada que apareceu o Ed Sheeran. E então? Continuando. Queres mesmo falar sobre isso? Tipo, queres ser mais um a dizer ai, tenho tanta dificuldade em concentrar-me na série porque ele não tem nada a ver. Sério? Vamos mesmo por aí? Não foi... Tipo, não apareceu o gajo dos Coldplay também. Sim, o Will Champion, o baterista. E então? Tipo, eu também o reconheci. E apareceram os gajos do Sigur Rós. E então? Tipo, get over it. É aquela coisa, tipo... um cameo, cameo, é o que é. Ele não vai ficar a fazer parte do elenco. Tipo, está ali, pronto. Pronto, não é que o Ed Sheeran precise de visibilidade, não é? Não é que o cameo tenha sido espetacular. Who cares? Foi ok, criou alguma humanização em relação aos soldados.
Nem me lembro da cena. Tipo, São é peões. tão irrelevante. Estão a comer e oferecem comida à área. Uhul! E ela percebe que os soldados não representam necessariamente aquilo que os seus monarcas defendem, porque só querem ir ver a família. Tal como os cabeças das famílias não representam necessariamente todos os elementos da família, mas a área matou os freios todos. Está-se bem. Depois, foi antes disso acontecer. Pronto. Mas ela precisou de conviver com soldados Lannister para perceber isso, né? Está bem. Pois. Pronto. Vai dar ao mesmo. Anyway, 8ª temporada. Está aí à porta. Está quase a acontecer. Vai acontecer daqui a alguns dias, ou então já está a acontecer. Ou já aconteceu. Já aconteceu. Nós estamos a gravar isto na terça-feira. Vamos estrear este episódio, sai na sexta, dia 12 de Abril. Portanto, vamos pensar que estamos no dia 12 de Abril. Expectativas que tenhas para a 8ª temporada? Estavas a dizer há bocado que não tens nenhuma expectativa. Nada. Então... Não tenho, não estou ansiosa pela série, não vou ficar acordada até às 2 da manhã, não vou fugir das redes sociais para não apanhar com spoilers, vou ver o episódio quando tiver tempo para o ver. É isto. Ok. É mais ou menos isto que se vai passar. Quando conseguir ver, vejo. Pronto, não vou andar aflita, tipo, não posso ver redes sociais agora, só posso abrir depois de ver o episódio. Vá lá, malta. É o efeito de passar tanto tempo também. E pronto. Não tens FOMO em relação a Fear of Missing Out? Em relação a Game of Thrones? Assim, nunca tive. Ok? Nunca tive isso. E sinceramente, as pessoas também têm que ser espertas o suficiente para perceber o que é que podem ou não abrir quando veem links. Claro. E pode ser problema meu, eu faço sempre um scroll muito rápido nas redes sociais e quando vejo alguma coisa com as cores ou com imagens que possam ser um spoiler, eu passo. Não volto atrás para ir ver. Nesse aspecto não cedo à curiosidade humana, não é? Portanto, não... E vais adotar mais ou menos a mesma estratégia nesta temporada? Ou... Sim, quer dizer, é assim... Se as coisas aparecerem, dependendo daquilo que o meu vislumbre me der, eu posso ou não abrir outra vez. Pronto. Claro. Obviamente que se for um episódio que eu vejo logo a manchete que diz Mega Spoiler Alert, eu vou passar à frente. Tipo, a Arya morreu mesmo no segundo episódio. Pronto, obviamente eu vou passar isso à frente e vejo os artigos depois do... O Tonight Show previu o futuro. Pronto. Por isso, quer dizer, não estou naquele histerismo, tipo, é a última série. Eu também não estou nesse nível de histerismo. Porque, isto é uma perspectiva muito... Primeiro, estou cansado. Aquilo que referi no início do episódio, de chegar ao 8º episódio e estar esgotado, é um pouco o meu estado agora. Ou seja, hoje vou chegar a casa, espero editar este episódio, preparar tudo para estar publicado na sexta, tirar uns dias de descanso deste projeto e virar-me para outros. E depois no domingo, às 2 da manhã, vou ver o episódio. Pronto, e todos os domingos vou ver o episódio às 2 da manhã. Sim, é a vida. Mas, há pessoas que vão ver de manhã ou ao pequeno almoço, ou há pessoas que vão ver ao almoço. É daquelas coisas, se eu tiver tempo para descarregar o episódio. Há pessoas que vão ver nas nossas watch parties em Lisboa e em Aveiro, todas as segundas às 9h30 da noite. Apareçam. Aonde? Na Cerveteria, em Lisboa, e na Taberna do Rockabilly, em Aveiro. Pronto, é assim, eu não estou a dizer que não vejo o episódio ao pequeno almoço, que não o traga comigo. Claro que se o Sam estiver a limpar latrinas enquanto estamos a tomar pequeno almoço é um bocadinho chato. Também já vi episódios de Family Guy em que eles estão a vomitar enquanto jantava, portanto não é por aí. Não, vá lá, não podemos ser todos umas cissis. Há coisas piores. Por isso, é assim, vejo quando tiver tempo para ver, não vou andar naquele esterismo de tenho já que ver, a minha vida vai acabar se eu não vir. Tipo, sim, acho que isso também é um bocadinho demasiado. E não é só para Game of Thrones, é para todo o fandom. Eu posso-te dizer que, tu, não sei se sabes, se tens isto presente, mas pronto, uma das séries que eu mais gosto é American Horror Story. Sim. Sou daquelas pessoas que defende que as temporadas boas são as ímpares, ok? Eu acabei... Isso existe nessa série.
Sim. Ok. Sim. A série não é consensual e eu já falei com pessoas que me disseram que só gostaram das pares e já falei com outras pessoas que só gostaram das ímpares. Eu só gostei das ímpares. As pares têm problemas a nível de história, de narrativa, que tornam aquilo muito difícil de visualizar. Eu só vi o spin-off, o Crime Story. Também já vi A primeira temporada é muito boa, a segunda vi só 2 ou 3 episódios. a do Gianni Versace. Sim, Eu gostei muito dessa. Essa é diferente da primeira, mas... eu gostei da do OJ. Pronto. Sim. Mas em relação ao American Horror Story, a 7ª temporada estreou... não foi, eu acho que foi em 2017. Para aí. A 7ª. Sim, Eu acabei uma de ímpar. a ver no domingo. Pronto, uma temporada ímpar. Uma temporada ímpar, Sim. que é das Lá que eu está, gosto. Sim. Pronto, esta temporada, tudo bem que me custou muito mais a ver, porque também gostei mais a entrar no tema. Não sei se sabes qual é o Cult, e passa-se imediatamente a seguir às eleições americanas em que o Trump foi eleito. Não sigo, mas pelo que li fora, essa temporada já tem algumas referências às anteriores. Não. Ok. Não. Esta Acho que é a próxima é a que vai oitava. ter, sim. A oitava que já saiu, que já acabou, que saiu em 2018. Sim. Essa é que vai reunir elementos de 3 temporadas. Pronto. Reúne, e que ainda não viste. E que eu ainda não vi. Pronto. Mas tenho curiosidade, mas já estou de pé atrás, porque eu já sei que... É uma temporada par. E não é só isso. Eles nas pares tentam misturar vários universos. E quando tu misturas muitos elementos para criar um super terror, a coisa pode não resultar. E nas temporadas pares não resulta. A segunda temporada tinha uma temática espetacular que eu, quando vi, fiquei super entusiasmada e não a consegui acabar de ver. Aquilo apeteceu-me cortar os pulsos às tantas, porque era horrível, era maçador, estava mal conseguido. O tema era um manicômio. Ok. Um manicômio nos anos 50 ou 60. Era Tenho ideia de perfeito. ter visto Era isso. perfeito. Sim, Tinhas um médico que pertenceu às SS, tinhas pessoas com deficiências, tinhas uma ninfomaníaca, uma lésbica, E correu mal. UFOs. Mas eu sei de pessoas que adoraram a temporada. Pronto. Portanto, isto tem a ver com o esterismo das coisas, não é? As temporadas de American Horror Story, pelo menos para mim, são sempre vistas com grande expectativa e fico sempre entusiasmada para saber o tema seguinte. Mas lá está, eu aguentei-me um ano e meio, quase, sem ver a série. E custou-me entrar naquilo, mas quando entrei, eu estava a ver episódios no domingo e estava naquela fogo. Esta malta é completamente passada dos cornos. Como é que eles se lembram de fazer isto? É doentio. É doentio aquilo. Por isso, em relação a Game of Thrones, é assim, além de eu estar um bocadinho desencantada, não é? Que é dizer pouco, não vou levar com calma. Porque as minhas expectativas estão muito baixas ou inexistentes. Portanto... Foi o que ela disse. Não, espera, sítio errado para dizer isto. Já falámos sobre isso, mas sim, não, já volto a falámos sobre apresentar as minhas condolências. E epá, tu, eu percebo. expectativas? Olha, expectativas. Para além de estar muito cansado e querer que isto acabe. Mas isso é pelo side project que tenho. Eu estou com muito medo do final. Mas medo em que sentido? Em que acaba Então, tudo assim, morto? Não necessariamente. Um dos finais mais... não quero dizer odiados, mas mal amados pelas pessoas é o final de Lost. Já sabes que não vi isso. Pronto. Eu gostei de Lost. Eu gostei bastante de Lost. Eu não vi Lost. Pronto. Mas eu também não vi American Horror Story, portanto... Pronto, mas eu explico-te. Eu gostei de Lost. Gostei bastante de Lost. Chegamos ao final e há todo um hype à volta do final. O final vai ter 2 horas. O final vai ter 2 horas e meia porque a ABC conseguiu uma extensão e vai ser elegível para os Emmys. malta, ótimo. quantidade não é qualidade. Exato. E depois o final acaba e eu gostei. E estava a ver aquilo e estava a falar com um amigo meu e ele também estava a ver e também gostou. Mas o resto o amigo era o Gonçalo Trindade, um abraço, Gonçalo. Mas o resto do pessoal, o consenso geral é que aquilo é uma merda. O final de Lost foi uma merda. Eu porque o ouvi final de qualquer Lost coisa. era demasiado confuso. E eu, não, então os tipos... Tá ali, aquilo acontece e é exatamente aquilo que acontece. Não é assim tão confuso. É muito direto nas referências. Não é assim tão confuso, não é uma porcaria, acho que se enquadra perfeitamente no resto da série
Não vou spoiler porque gosto bastante do final. Não diria que é um dos melhores finais de sempre. Mas epá, é aquilo. E acho que está bem feito. Acho que representa bem a série. E outro final, e isto até foi de uma série que eu usei numa resposta a um comentário menos agradável que tivemos na página da Cabeça do Ned. Em relação às séries, Seinfeld, por exemplo. Seinfeld é amplamente considerada como uma das melhores séries de comédia de sempre. Tal como o Sopranos é considerado um dos melhores dramas de sempre, tal como Breaking Bad. E o final de Seinfeld acaba com eles, os três, numa Vila Zeca. Spoiler, Desculpem. Acaba com eles, os três, numa Vila Zeca. Foram presos por se estarem a rir de uma pessoa a quem acontecem vários azares de uma vez. E os tipos são... Depois há sessões de tribunal em que são trazidas testemunhas e são pessoas antigas da série. Personagens antigos da série, tipo o Supnazi. Manel, não vi nenhuma dessas séries. Eu não vi Seinfeld, não vi Lost, não vi Sopranos e não vi Breaking Bad. Portanto, pronto, não há problema. E eles são condenados. Mas para mim, aquele final, para aqueles personagens que sempre ao longo das temporadas disseram mal de tanta coisa e muitas vezes a série acabava... Não era uma sitcom com uma resolução tradicional do terceiro ato. Não é? Às vezes acabava... Como acabam os episódios de Curb Your Enthusiasm? Acaba uma referência ao início do episódio e entra a musiquinha mas era aquilo, está bom, está bem feito. Eu tenho a mania de gostar de finais que não são amplamente ou universalmente gostados. Está bem, paciência. Mas o que é que isso tem a ver com Game of Thrones? O que é que isso tem a ver com Game of Thrones? O meu receio é que isto vai ser um final que vai ser insultado por toda a gente. Mas o que é que isso interessa? O que eu te perguntei foi expectativas para a série e o que é que achas que vai acontecer? E tu estás a dizer, tenho medo que a série seja odiada. Tenho medo que o final seja uma merda. Mas uma merda para ti ou para os outros? Uma merda para toda a gente. Mas o que é um final de... Olha, de merda? Eu muitas vezes digo que quem eu acho que vai acabar no trono é o Tyrion. E se não houver um trono? Se não houver trono no final, ok? Lá está, pode não haver trono no final. Mas isso era mau? O Night King pode ganhar. Eu vejo o Night King a ganhar. Não, eu não estou a pensar sequer nisso, estou só a pensar e se não houver um trono, se for um cenário de apocalipse em que toda a gente vai com os porcos e sobrevivem os escravos que estão na ilha, nas Summer Islands. Caramba, pronto. Na 7ª temporada já se fala aquela conversa que a Daenerys tem com o Tyrion à lareira. Eles estão a falar da sucessão da Daenerys e já se fala depois vê-se, caramba, quem é que não nos garante que isto acaba tudo numa república medieval? Isso era uma maneira muito fácil de tornar o final odioso. Sim, era, completamente. Mas não sei. Isto é daquelas séries... Não, o final vai ser o bebé da Daenerys a lutar com o bebé da Cersei. Fogo e fumo. Da Cersei? Ah, sim, da Cersei, sim. O bebé que especulámos, obviamente. Calma, não comecem aí com coisas. Okay. Não, é esse o final. Vão ser os Baby Wars. Baby Wars. Patrocinados pela Dodot e pelas Huggies. O novo spin-off de Game of Thrones, brevemente na HBO. Game of Potties. Game of Potties, sim. Pronto, é esse o final. Vias isso? Estavas entusiasmada para isso? Não. O meu nível de entusiasmo para o Game of Potties é o mesmo entusiasmo para o Game of Thrones. Porque no fundo são todos tronos. Boa. Eu por acaso gostava de ter feito um anúncio para a Cabeça do Ned com a ajuda da Indusa em que duas sanitas iam lutar uma contra a outra. Sabes que isso já é uma t-shirt, portanto. Pois. É a vida. Em que são duas sanitas com espadas. Isso é uma t-shirt. E eu já vi pessoas com essa t-shirt, portanto. Damn it. Sorry. Too late. Bem, mas mas achas que é o Tyrion que fica no trono? Ele não quer estar no trono. É só por isso. Eu não tenho... Lá está. Quando eu digo que espero que seja o Tyrion a ficar no trono, e podem ouvir isso muito provavelmente no próximo episódio do Hollywood Express da Rádio Comercial. Quando eu digo que fica o Tyrion,
é também uma forma de eu dizer, eu não faço puta ideia quem é que vai ficar, eu não sei, eu não consigo criar teorias, porque eu sei que há pessoas que vão morrer, eu não sei quem é que vai morrer, não consigo prever quem é que vai morrer neste momento, porque está tudo tão em aberto, percebes? Que é difícil para mim fazer essas previsões. E não me sinto à vontade a apostar em nenhum cenário. O Night King pode ganhar isto é de George R. R. Martin, ele já estabeleceu que mata toda a gente. Está bem, mas olha, eu na segunda temporada disse que era a Daenerys e ganhei o passatempo a ir ver a antestreia, por isso não podia estar mais em aberto na segunda temporada do que está agora. Portanto, Sci-Fi basicamente deu-te um spoiler. Estou a brincar. Como eu, ganhou muita gente, não sei as respostas de todos, não é? Mas por isso é que eu te estou a perguntar, quer dizer, quem é que tu achas, tendo em conta que tu estás com alguma expectativa em relação à série, por muito cansado que estejas, o que é um cenário? Ou então, faço a pergunta de outra maneira, que cenário é que tu gostarias que houvesse no final? O cenário que eu gostaria que houvesse no final é um cenário que eu considero completamente impossível. Está bem, mas eu estou-te a perguntar qual. Estamos no suponhamos. Daenerys, Jon Snow, Jaime Lannister, só a puta da Cersei é que morre. Sim, mas a Daenerys e o Jon Snow eram o quê? Eram um casal? Só os maus da fita é que morrem. Não, mas agora, realisticamente falando, a Daenerys sentava-se no trono? Não sei. Sentava-se no trono, o Jon era o consorte, era mão, era comandante dos exércitos, Tyrion era mão. Por exemplo, o Tyrion era mão, ele era consorte. E o Jaime, comandante da patrulha da Dragoa. Olha, por acaso no Twitter perguntaram-nos hoje se alguém considerou que o Jon e a Daenerys podem acabar por lutar pelo trono. Sim, perfeitamente. Por que não? Eu acho que não. É o Dick and Dumber, portanto, Dick and Dicker, portanto, claro que sim. Eu acho que não. Acho que não vai acontecer. Acho que ele vai saber da sua herança como Targaryen, mas não. Ele nunca mostrou ambições. Ele é o Rei do Norte porque os outros o nomearam o Rei do Norte. Eu acho que ele vai ceder lugar à Daenerys. Ou então tens outra possibilidade, que é, há duas casas Targaryen, uma em Winterfell e outra em King's Landing. Também. Talvez, mas acho que porque isso neste momento é complicar demasiadas coisas. Não tens estado a ver Game of Thrones? Pois, lá está. Porque, quer dizer, o Jon, está bem, nunca quis. A questão é, o Jon nunca quer e acaba sempre lá. Portanto, isso tu dizer, ele nunca quer. Está bem, ele também não queria ser comandante da Patrulha da Noite e foi comandante. Não queria juntar-se aos Wildlings e entrou lá no meio. Não queria ser o King in the North e foi o King in the North. Não queria ter com a Daenerys e foi. O Jon não quer, é absolutamente irrelevante. O Jon não quer, acontece. Pronto, portanto, o Jon não quer o trono. Estás a ver o que é que... Pois. Eu percebo. A questão aqui pode ser o que é que... sei lá, isto é um suponhamos tão estúpido. Quem é que o Westeros vai preferir? Uma rainha ou um rei? Vamos ter de ver. Vamos ter de ver isso e vamos ver isso na nova temporada de Game of Thrones, que vai estrear este domingo, dia 14 de Abril, domingo para segunda, cá em Portugal, às 2 da manhã. Tecnicamente estreia segunda, não é? Tecnicamente sim, na noite de domingo para segunda, às 2 da manhã, dia 15 de Abril, vai estrear no Sci-Fi e na HBO. Eu tenho algumas reservas em relação à HBO Portugal, em relação ao serviço. Eles têm estado com alguns problemas técnicos no player e tanto na aplicação, tanto no site. Eu, por exemplo, quis ir ver no domingo passado, queria ver o episódio de VIP que tinha acabado de sair nos Estados Unidos e não estava a dar. Portanto, isso é um bocadinho assustador em temporada de Game of Thrones. Eu escrevi sobre isso no meu blog já a seguir, portanto procurem, o link está na descrição deste texto, mas o episódio vai estrear lá às 2 da manhã e também no Sci-Fi Portugal. Vocês fazem a vossa escolha onde é que o querem ver. Se quiserem juntar à cabeça do Ned, é simples, venham às nossas watch parties em Aveiro e em Lisboa. Em Aveiro na Taberna do Rockabilly, no bairro do Alboi, e em Lisboa na Cervetoria. É aqui ao lado do técnico, é pertíssimo do Arco do Cego. Vai valer a pena. Todas as segundas às 9h30 há watch parties para ver os novos episódios de Game of Thrones.
com gravação ao vivo da Cabeça do Ned, com vários convidados especiais. É isso. Outra coisa, eu disse que ia ver o episódio às 2 da manhã. Pronto. E eu sei, vocês vão querer-me logo perguntar, Manel, o que é que achaste? Ok, então vamos fazer isto. Sigam a Cabeça do Ned no Instagram, porque assim que acabar o episódio, ou seja, a partir das 3 da manhã, eu sou completamente louco, sim, é a vida, eu vou estar a dar as minhas primeiras impressões em relação ao episódio, em direto. É completamente absurdo estar a fazer isto, não é? Em direto, sim. Sim, é a vida. Podes fazer várias stories. Não gosto desse formato. Mas sabes que o direto vai ficar numa story, para toda a gente ver. Eu sei, Pronto, ok. é a vida. Vais estar a fazer um direto para a malta toda que está a babar a almofada, portanto. Basicamente, sim. Ok. É o meu público. Malta que está a babar a almofada. E que não está a mexer no telefone nesse momento, portanto não vai ver o direto. Talvez. Vamos ver. Está bem. Anyway, passem pelo Instagram da Cabeça do Ned. Sigam também a Cabeça do Ned no Twitter e no Facebook. Temos as novidades por lá. Temos os eventos das Watch Parties por lá. Por isso, chamem os vossos amigos para aparecerem por lá. Marta, muito obrigado. Nada. Mais uma vez por teres feito esta aventura. Era muito impossível fazer isto sem ti. Seria só eu a falar ao microfone sobre o que é que achei de cada episódio. Eram 20 minutos bem passados, não é? Não, eram só... Eram 30 segundos. Olá, boa noite, aconteceu isto, tchau, até para a semana. Pois. That's what she said, não é? Pá, se foi o que ela disse, as minhas condolências, Marta. Não, os teus 30 segundos de performance. Não, foi... Anyway. Eu sou péssimo com agradecimentos. Mas é isso, porque fizeste aqui 47 episódios para as 4 temporadas e para Rumo ao Trono, e era muito difícil fazer isto se não fosses tu a dar o teu tempo para isto. Portanto, muitíssimo obrigado. Nada. Fãs de Game of Thrones, a temporada está quase aí. Se estiverem a ouvir isto na Rádio Zero, deve estar a começar já a seguir na HBO, no Sci-Fi. Por isso, vão ver. Foi mais um episódio da Cabeça do Ned. Vamos regressar com novos episódios a partir do próximo. Serão todas as terças de manhã. Por isso, estejam atentos se tiverem alguma mudança no vosso podcatcher para fazer. E é isto. Muito obrigado por estarem desse lado. Voltamos para acompanhar a 8ª temporada. Se quiserem assistir ao vivo, passem pelas nossas Watch Parties. Tchau!